Gente, mais uma vez, uma boa noite para todos. É uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando a palavra do nosso Senhor, refletindo dentro dessa série de mensagens, que hoje estamos chegando ao fim dessa série Enquanto Ainda Há Tempo, onde nós temos refletido a respeito de família, a respeito de termos tempo uns para com os outros e sobre como desfrutarmos da plenitude daquilo que Deus tem para cada um de nós com os nossos familiares. E tem sido uma jornada muito interessante neste mês de maio, refletindo a respeito deste tema. Quero fazer uma pergunta para vocês sobre se você pudesse definir a sua infância em uma dessas imagens, quais delas você definiria? Quais delas você acha que mais se aproxima da sua infância? Talvez, se você foi uma criança muito sapeca, seja dos pais dando aquele sermão. Talvez, se você foi um pouco mais comportado, você tem um pouco mais de carinho. Às vezes você pode ter sofrido um pouquinho mais das brigas dos pais, dos familiares próximos de você. Mas a grande questão é que, dependendo da forma como nós somos criados, nós desenvolvemos certas perspectivas a respeito de como sermos filhos. Isso nos impacta ao longo da nossa vida, impacta de tal forma que nós passamos a criar nossos filhos e ter a expectativa que as pessoas criem os filhos dela da mesma forma que nós fomos criados. E muitas vezes com a justificativa: eu estou vivo, então tá tudo bem, vai dar certo. Porém, isso nem sempre é o melhor caminho dentro dessa ideia. Por quê? Muitas vezes nós somos criados de forma distante daquilo que as Escrituras têm para nós como filhos e filhas, daquilo que as Escrituras desejam para cada um de nós a partir da vontade de Deus. Mas, por causa da forma como os nossos pais, em boa intenção, tentando nos criar e nos cuidar, às vezes nos impacta e nos marca de uma forma negativa e distante das escrituras da qual nós replicamos, replicamos e replicamos. E é por isso que, enquanto ainda há tempo, nós devemos aprender a sermos filhos. Porque nem todo mundo vai ser pai ou mãe, mas todo mundo é filho. E nós só deixamos de ser filhos quando nos tornamos órfãos de pai e mãe, ou talvez a gente nem assim se torne, porque nós temos um Pai celestial que cuida de nós a todo momento. Então, durante toda a nossa vida, nós seremos filhos. E a grande questão é: nós sabemos como sermos filhos? Nós sabemos aquilo que as Escrituras têm para nós diante deste cenário? Porque muitas vezes, quando a gente vai pregar sobre filiação, a gente acha que é só para os pequenininhos que não trabalham em casa. Fala: hoje vai ver o pastor falando na orelha. Mas é também para nós. Por isso quero refletir com vocês no texto de Efésios, capítulo 5, início do capítulo 6. Vai dizer o seguinte, o texto de Efésios: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Capítulo 6. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Pai querido, abra os nossos corações para a tua palavra e que teu Espírito Santo nos transforme. Em nome de Jesus. Amém. Quero refletir com vocês a respeito de aprendermos a sermos filhos
examinando-nos no Senhor. Efésios, capítulo 5, versículo 15, ele fala: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Aquilo que Paulo ele vai trazer para nós, inicialmente, para entendermos e aprendermos a sermos filhos, é o aspecto de nos autoexaminarmos, de nos examinarmos no Senhor. E esse tem um grande diferencial. A palavra ali que Paulo utiliza para sejam cuidadosos é a palavra de que observe-se atentamente. Tenha muita clareza do caminho que você está trilhando e observe como está acontecendo. Um exemplo muito básico que aconteceu comigo nessa questão de autoexaminar-se. Para quem já me conhece há um tempinho, sabe que até o final do ano eu estava com cabelo grande. E eu sempre vivia de cabelo amarrado. E aí eu começava a notar, quando eu ia amarrar o meu cabelo, eu já estava vendo as coisas mais claras aqui em cima. Meu cabelinho já não estava deixando tudo preto. E eu fui me observando cada vez quando eu amarrava com o meu coque de cabelo, que eu estava perdendo mais cabelo. Estava chegando no meu destino trágico, que é a calvície. Mas isso só foi possível porque eu me examinava. Porque eu olhava atentamente para quando eu ia amarrar o meu cabelo, que estava faltando alguns fios. E aquilo que Paulo ele menciona é de tal detalhe que a gente analisa nossa vida dessa forma. Não é uma análise superficial. Não é uma análise apenas quando as coisas estão extremamente erradas. Mas é uma análise diária para observar quais são os vícios, quais são os pecados, quais são os erros que nós temos tomados. Mas, ao mesmo tempo, quais são as virtudes que nós temos desenvolvido. Quando Paulo ele orienta, sejam cuidadosos, ele está falando para nos observarmos com atenção o tempo inteiro. Porque se nós queremos aprender a sermos filhos no Senhor, nós devemos nos examinar com o crivo, com o parâmetro das Escrituras. Das Escrituras. Eu tenho que me analisar e ver aquilo que está de errado a partir das Escrituras. E não a partir da minha percepção, dos meus gostos, da minha criação, mas a partir daquilo que a Bíblia nos fala. E dentro disso, ele continua falando sobre o examinar-se, que ao fazermos essa análise, nós devemos aproveitar ao máximo o tempo que nós temos. E aí, infelizmente, eu gosto muito da versão que nós utilizamos na igreja, a Nova Versão Transformadora. Acho ela excelente, por isso que eu trouxe para a igreja para nós usarmos. Mas tem uma palavrinha que é essa de aproveitar ao máximo, que eu acho que faltou um quê nela. Se você tem a sua Almeida Revista atualizada, você vai ver que tem a palavra remir o tempo. Remir o tempo. E remir o tempo significa lidarmos, administrarmos ele da melhor forma possível, tendo em vista de que somos filhos de Deus. O tempo que nós temos é um tempo que nunca vai voltar. Ele está o tempo inteiro fluindo. E se nós entendemos que precisamos nos examinar para ver se estamos vivendo de acordo com as Escrituras, nós devemos nos examinar a todo momento para não desperdiçarmos um segundo sequer. Porque ao fazermos isso, nós estamos trazendo de volta para Deus todas as nossas oportunidades de mudanças e as nossas ações de mudanças. Por isso que é remir o tempo. Porque quando Paulo fala remir, ele está querendo trabalhar junto à ideia de redimir todas as nossas ações. Então nós nos examinamos no Senhor para que a gente tenha clareza
dos nossos vícios e das nossas virtudes, dos nossos pecados e dos nossos acertos. E ao termos essa clareza, nós administramos de forma boa o tempo que nós temos diariamente para lidarmos com os nossos erros. Por exemplo, às vezes a gente fala, uau, eu preciso cuidar melhor da minha saúde, eu estou engordando, eu estou bufando para subir a escada da igreja, preciso melhorar. E aí a gente fala, ok, e para a gente melhorar, a gente vai mudar a alimentação, a gente vai fazer uma caminhada, a gente vai fazer uma atividade física. E nós encontramos tempo na nossa agenda para fazermos exatamente essas coisas, para cuidarmos da nossa saúde. Nós encontramos. Nós tiramos tempo de um local para investirmos em outro da nossa vida. Nós aprendemos a remir o tempo. Mas aquilo que Paulo fala é que devemos aproveitar o máximo tempo que nós temos para nos avaliarmos e mudarmos as nossas ações no Senhor. Porque muitas das coisas, e aí um exemplo mais pesado, mais baixo astral, que normalmente quando nós vamos num velório, sempre vai ter alguém que fala, eu gostaria de ter um pouco mais de tempo para desfrutar da presença, para não ter sido boca dura com o meu pai, com a minha mãe, para eu não ter brigado tanto, eu deveria ter remido melhor o meu tempo para administrar isso. E aquilo que as Escrituras estão dizendo é que nós só podemos fazer isso no Senhor, quando nós examinamos a nossa vida e investimos um tempo diário da nossa agenda para trabalharmos pecados existentes em nossas vidas. E aí, uma prática simples, chata, sim, mas simples e muito efetiva é, vou terminar o dia, antes de eu fazer a nossa oração, que às vezes a gente faz na cama já dormindo, dá um passo, senta ali, pega um caderninho e fala, no que eu acertei, no que eu errei? O que eu posso fazer para amanhã conseguir trabalhar ainda melhor essas áreas que eu tenho pecado contra o Senhor? E às vezes quando você está passando um café, que aí você tem uns 5, 7 minutinhos ali até o café ficar pronto, você olha essas anotações e vai colocando em oração diante do Senhor. Você vai remindo o tempo para que você lide e faça esse exame, autoexame de si mesmo. Paulo continua prosseguindo ao falar que além de nos examinarmos no Senhor, nós devemos nos submeter ao Senhor. E aí ele fala, não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade de Deus. E aqui, eu acho mais uma vez, particularmente nesse capítulo de Efésios, que a NVT ela dá uma compreensão melhor, mas ela tira um peso de algumas palavras, que é, não ajam, e Paulo está falando, não sejam tolos. Não sejam tolos. E aí é ruim, né? Quem gosta de ser chamado de tolo? Quem gosta? E Paulo está falando isso. Se nós lidamos com a nossa vida da maneira que nós queremos e apenas da forma como nós desejamos, aquilo que as Escrituras nos falam é: não haja como um tolo. Não haja como alguém que não conhece o Senhor. Não haja como alguém que não confessa a Cristo Jesus. Porém, nós devemos agir como sábios, procurando entender a vontade de Deus. Porque os tolos, aqueles que não agem da forma adequada, são as pessoas que vivem a vida estilo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Amanhã eu mudo o que eu tenho que mudar, mas esse amanhã sempre vai sendo renovado. E aquilo que Paulo fala, não, meus irmãos, se nós estamos em Cristo, se nós queremos viver como filhos no padrão de Deus, nós devemos agir como pessoas sábias, procurando entender hoje aquilo que as Escrituras esperam de cada um de nós, procurando entender hoje a vontade do Senhor. E pasmem, a vontade do Senhor não vai simplesmente aparecer na nossa mente. A vontade do Senhor, ela vai aparecer por meio do Espírito Santo. Quando eu abro a minha Bíblia
eu examino as Escrituras, eu leio a palavra do Senhor, eu reflito nela, oro a Deus e deixo o Espírito Santo trabalhar dentro de mim toda essa verdade. É um agir diário da nossa vida e não apenas dominical. É um agir constante para que a gente entenda a vontade do Senhor para nós como filhos e filhas. E sabe o que é interessante? É que Paulo ele não está inventando a roda ao falar em Efésios capítulos 5 e 6. Paulo ele está basicamente refletindo aquilo que o Salmo 1 diz. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Aquilo que Paulo está falando é uma releitura do Salmo 1, que é viver como um tolo é não escutar a voz do Senhor. E de que forma que nós, muito provavelmente, não escutamos a voz do Senhor? Quando nós deixamos o nosso computador, celular, TV, seja o que for, ligado o dia inteiro na Gospel X Plus mais Palavra de Deus Poderosa e o negócio só tá rolando. E eu só tô escutando. Só tô escutando, mas eu não tô meditando. Eu não estou refletindo. Eu não estou me aprofundando. É apenas uma palavra que entra e que sai. E eu não sou contra podcasts, eu não sou contra YouTube. Eu gosto muito. Sempre quando eu tenho que fazer uma visita pastoral, alguma coisa, coloco ali o Spotify, vou escutando um podcast e vou pensando junto. A grande diferença é eu apenas escutar e não refletir naquilo que eu estou ouvindo. Porque senão isso não muda. Porque de forma muito contrária, quando a gente está lá no Senhor TikTok, Senhor Reels do Instagram, e a gente vê alguém falando alguma coisinha, aquilo impregna na nossa cabeça e fala, uau, isso é verdade. E muitas vezes não tem nenhum princípio bíblico. Muitas vezes não tem nada a ver com as Escrituras. E eu não mencionei anteriormente, mas Paulo, quando ele menciona a respeito de não agirmos, essa palavra de não agir como tolo é o exemplo da palavra não agirmos como alguém que está o tempo inteiro escutando, apenas escutando e deixando tudo isso moldar o seu pensamento. Está escutando, escutando e deixando o ambiente ao seu redor te moldar. É esse o aspecto de tolo. É esse o aspecto que o Salmo fala de não seguem os conselhos dos perversos, não se detém na roda dessas pessoas, porque ao escutar, ao se deter, ao se alongar neste local, a sua maneira de pensar, a sua maneira de ser filho será corrompida. E é por isso que nós precisamos aprender a nos submetermos ao Senhor, procurando entender a vontade dele ao olharmos para as Escrituras. Mas Paulo continua e menciona que capacitando-se no Senhor é o grande segredo para aprendermos a ser filhos. É o grande segredo. Por quê? Quando nós vamos ler algum livro da Bíblia, principalmente cartas, que é o que nós estamos lendo aqui, Efésios, a carta ela tem alguns pontos centrais que vai sendo trabalhada. Nós estamos no capítulo 5 e o capítulo 6 caminhando para o final. E a grande chave de interpretação de Efésios, principalmente no capítulo 5, é quando Paulo entra no versículo 15 ao 18, quando ele passa a falar sobre o agir do Espírito Santo. E é nessa parte que nós vamos ver no 18, quando ele fala que nós só podemos aprender a sermos filhos se nós formos capacitados no Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
E olha que interessante, Paulo ele começa a falar sobre não se embriagar, ele está fazendo uma metáfora e ele explica ela no final a respeito do descontrole. Porque quando alguém fica embriagado, a pessoa não tem controle de si. O primeiro exemplo disso é quando alguém tenta andar, começa a trançar toda a perna, se sente muito leve, não tem controle. E quando Paulo ele fala que não se embriaguem de vinho, ele está querendo fazer essa referência direta que é: não sejam descontrolados, não sejam tolos ao ponto de não terem domínio do próprio corpo, ao ponto de não terem domínio sobre a sua própria ação. Não sejam tolos ao ponto de serem levados por todo o vento de ensinamentos, por todo o vento de aprendizados que tiveram. Não sejam controlados por coisa alguma. Porém, ele menciona que o segredo é sermos cheios, sermos plenos do espírito da liberdade. E essa palavra é linda. Quando você lê em Efésios, porém, enchei-vos do Espírito de Deus, a palavra é plerona. Plerona é a mesma palavra utilizada para o momento que Jesus, o nosso Senhor, tinha que vir para nos redimir. Não era um dia a mais e não era um dia a menos. Era exatamente naquele dia, era a plerona, era o limiar, a plenitude. E aquilo que Paulo está dizendo é: não sejam controlados por coisa alguma, mas busquem serem plenos, busquem se revestirem, se encherem cada vez mais do Espírito Santo de Deus. O mesmo Paulo, ele fala para nós não entristecermos o Espírito Santo, porque a nossa vida de pecado pode fazer com que a gente distancie o Espírito Santo de nós. Não vamos perder o Espírito Santo, porque aqueles a quem Deus deu o seu Espírito não perdem de forma alguma. Fomos selados com o Espírito, ele está em nós. Ponto. Mas a grande questão é que nós podemos entristecer o Espírito Santo a tal forma que ele não vá nos capacitando a vivermos a vida que Deus deseja para nós. Ele vá nos deixando viver nos nossos pecados para que a gente bata a cabeça e perceba o quão ruim é. E é por isso que Paulo ele menciona: não sejam controlados por coisa alguma, mas sejam livres ao se preencherem, viverem na plenitude do Espírito Santo de Deus, porque é somente pelo Espírito Santo de Deus que nós conseguimos viver de forma livres. É somente pelo Espírito do Senhor. E Paulo, ele dá um abecedário aí de algumas coisas que dá para fazer. Mas se a gente olhar ao contexto geral das Escrituras, dá para a gente englobar algumas coisas. Paulo ele menciona que nós nos enchemos do Espírito Santo quando nós cantamos da palavra de Deus. É o que está falando aí. Porém, enchem-se com salmos, hinos, cânticos espirituais. Mas o que Paulo está mencionando, a ideia dentro da carta é: preencham-se da palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja cantada ao ponto de nutri-los. Que a palavra de Deus lhes preencha ao ponto de vocês viverem cada vez mais livres. E é por isso que ele falou, alguns versículos antes, para nós sermos sábios e buscarmos entender qual é a vontade do Senhor. Para nós buscarmos refletir na palavra de Deus e nela encontrarmos a plenitude do Espírito Santo para nós e assim vivermos livres para sermos filhos. E como que filhos vivem de forma livre? É o que Paulo ele menciona no versículo 21. Como que pais vivem de forma livre pelo Espírito? Quando filhos e pais sujeitam-se uns aos outros. E aí complica, né? Mas é essa a sabedoria bíblica. Não é os filhos que se sujeitam aos pais. Não é os pais que se sujeitam aos filhos. É os filhos e os pais que se sujeitam uns aos outros por
temor a Cristo. Por temor a Cristo. E sujeitar-se significa acatar o que o filho tem a dizer ou acatar também o que o pai tem a dizer sem alguma restrição? Não. Sujeitar-se tem a ver o que Deus me ensina como filho? Qual que é o meu papel como filho? E eu me sujeito por Cristo a viver dessa forma. Os pais olham qual que é o meu papel como pai no Senhor. Entende o que as Escrituras dizem e se sujeita por Cristo a viver dessa forma. É a sujeição mútua no temor ao Senhor que permite com que cada um de nós venhamos aprender a sermos filhos. E essa submissão mútua, essa sujeitação de uns para com os outros, foi a que eu mencionei 2 domingos atrás, quando nós falamos sobre relacionamento matrimonial. É o que Paulo fala sobre pais e filhos, e é o que ele vai falar sobre patrões e empregados. Porque aqueles que são cheios do Espírito Santo conseguem submeter-se uns aos outros e viverem de acordo com o que as Escrituras nos ensinam. E quando se submete àquilo que as Escrituras nos ensinam, vivem de acordo por ela. Veja que ao sujeitar-se, então, surgem obrigações em ambos os lados. E essas obrigações são: filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, porque isto é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. E Paulo, então, ele vai amarrando e construindo tudo isso ao estarmos cheios do Espírito Santo, ao nos analisarmos, ao aprendermos a remir o tempo, ao entendermos que pais e filhos são chamados a sujeitar-se uns aos outros no Espírito Santo do Senhor. E ele passa, então, a dar um checklist do que é as obrigações dos pais e do que é as obrigações dos filhos. E aqui nós vemos algo interessante. Quando nós vamos para obedecer, o obedecer ele se aplica em 2 etapas, numa análise maior das Escrituras. De que forma? A palavra obedecer significa essas 3 possibilidades no campo semântico que eu comentei com vocês. É escutar, ouvir e atender. A terceira opção constitui-se enquanto ainda não é casado, estando fora ou dentro de casa. Porque o único momento, de fato, que a pessoa se separa do pai e da mãe é quando se casa para se unir com uma outra pessoa. Então, mesmo quando não mora no lar, biblicamente falando, a pessoa é instruída a atender, a obedecer os pais no Senhor. Desde que aquilo que os pais estão falando e instruindo seja coerente com as Escrituras. Seja plausível e sábio biblicamente. E não que seja do próprio interesse. Mas, por exemplo, filho, as Escrituras falam isso e esse é o caminho que você tem que seguir. E prova biblicamente, o filho tem que atender. Porque o filho ainda espiritualmente não deixou pai e mãe. Deixou casa, mas não deixou pai e mãe. Porque só deixa pai e mãe quando se une a uma mulher. E dentro desse cenário, Paulo, ele fala, o que acontece então quando a pessoa é casada e já deixou pai e mãe? Agora ele não tem que atender aquilo que o pai e a mãe diz, mas tem que escutar, tem que ouvir, tem que ponderar. Tem que refletir a respeito daquilo que os pais falam, porque se eles instruem no Senhor, é condutas de Deus para cuidar de cada um de nós. E quem vai tomar a decisão é o casal, o homem e a mulher, em comum acordo entendendo se aquilo é adequado ou não para a vida deles. Porque os pais deixam de ser aqueles que
mandam e passam a ser aqueles que orientam, dão sabedorias quando os filhos deixam pai e mãe. E é dentro desse cenário, no Senhor, que é uma obrigação dos filhos de obedecer. Mas também é uma obrigação dos filhos, no Senhor, honrar. Honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe tem a ver com valorizar, tratar adequadamente, não ser algo fingido e atribuir peso a tal pessoa. E a de fato considerar o pai e a mãe como alguém valioso para si. Alguém que tem um peso muito grande na nossa vida. Isso é honrar pai e mãe. Isso é valorizar pai e mãe. Tem uma psicóloga, a Clarice Ebert, uma psicóloga cristã, ela menciona como no decorrer da nossa fase da vida, nós podemos honrar pai e mãe de formas diferentes. Porque se a gente honra pai e mãe apenas de uma única forma, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente vai falecer, tem alguma coisa de errado. Quando nós honramos pai e mãe ao longo da vida, isso vai amadurecendo. Por exemplo, um bebê, ele honra pai e mãe de uma forma de veneração. A criança não vai estar lá adorando pai e mãe não, tá bom, gente? Mas quem é pai de criança recém-nascida sabe que é um grude. A criança venera o pai e a mãe. Não desgruda. Nessa forma, a criança, ela está honrando pai e mãe. Mas, quando a criança passa a estar na infância, ela honra pai e mãe por meio da obediência. Honrar, a criança tem que honrar obedecendo. Na adolescência, e aí é um ponto difícil, hein? Para quem é pai e mãe. Mas a criança, de acordo com a Clarice, ela honra quando ela faz questionamentos. Quando ela passa a desenvolver maturidade para criar senso crítico e questionar algumas coisas que os pais e as mães pensam ou como fazem. Questionar não é rebelar. Questionar é amadurecer. Da igual forma como nós temos os nossos pensamentos e a nossa forma de nos conduzir, a criança honra pai e mãe quando ela começa a alcançar essa independência, quando ela não se submete 100% calada àquilo que o pai e a mãe falam. E já já vocês vão entender o porquê. E na fase adulta, nós honramos pai e mãe quando nós perdoamos pelos erros que nós consideramos que eles cometeram conosco. Quando nós respeitamos, mesmo nas suas dificuldades, mesmo nas suas fragilidades, porque nós que viramos independentes, aí a gente pega a birra com umas coisinhas de papai e de mamãe. A gente fala, meu Deus do céu. Mas somos chamados a respeitá-los. E respeitá-los com amor, com carinho. Porque essa é uma forma de honrarmos pai e mãe na vida adulta. Se nós honramos pai e mãe igual um bebê, venerando, nós estamos idolatrando e pecando contra Deus. Mas se nós estamos honrando pai e mãe como adultos, perdoando, respeitando, dando amor e carinho, nós estamos honrando no Senhor. Harold Hunter, ele menciona que a honra e a obediência dos filhos aos pais é a primeira etapa importante para aprender a honrar e obedecer a Deus. Se o filho desonra e desobedece a um dos pais ou a ambos, é provável que terá a mesma atitude com Deus. Com Deus. Por quê? Porque agora a chave vira e a gente entende qual que é a responsabilidade dos pais para com os filhos. A responsabilidade dos pais para com os filhos é de não irritá-los. Porque Paulo fala, pais, não irritem os vossos filhos com a conduta que vocês têm. E como que um pai e uma mãe podem irritar um filho quando não sabem como cuidar e conduzir a criança no caminho do Senhor? Esse é o princípio. Porque o filho é chamado a se submeter quando os pais estão ensinando no caminho do Senhor. E se está ensinando no caminho do Senhor, a criança pode ficar birrada. Mas ela não tem o direito de ficar sendo irritada porque os pais estão cumprindo o propósito.
Mas, se o pai e a mãe conduz a criança fora do caminho do Senhor, fazendo coisas que não são de acordo com as Escrituras, os pais estão irritando os filhos. E eu vou dar uns exemplos a seguir. Mas os pais também são chamados a desempenhar uma segunda ação, que é educar. E esse educar, ele é acompanhado com duas palavras em seguidas, que é instrução e ensino, que a gente pode colocar como discipulado. Os pais são chamados a educar os filhos, ensinando os filhos a terem a mentalidade de Cristo e a terem a ação de Cristo, conforme as crianças vão crescendo. Nós não criamos e nós não deveríamos ter sido criados para sermos imagem e semelhança dos nossos pais. Nós deveríamos ter sido criados e também devemos criar as crianças para serem a imagem e semelhança do nosso Senhor. Para serem imagem e semelhança do nosso Senhor. E essa é a obrigação do pai e da mãe para com os filhos diante de Deus. É fazer com que o filho tenha a mesma mentalidade de Cristo. Fazer com que o filho tenha a mesma ação de Cristo. Mas eu falei que eu ia mencionar como que nós podemos irritar os nossos filhos. Por exemplo, nós podemos irritar os nossos filhos quando somos omissos no cuidado. Quando temos um excesso de proteção. Quando temos violência física ou verbal. Ausência ou severidade na instrução. Favoritismo. Desestimulando a criança em tudo aquilo que ela quer fazer. Expondo as fraquezas publicamente. Incoerência entre discurso e prática. Restringir o crescimento dela, fazendo com que ela sempre seja parecida consigo. Essas são formas, e tem tantas outras, de pais irritarem os filhos. Pais distanciarem as crianças de serem parecidas com Jesus. Porque a obrigação de nós, como filhos, que podemos cobrar dos nossos pais, como filhos, podemos cobrar dos nossos pais a sua obrigação no Senhor para comigo é me instruir no caminho de Deus. É me ensinar a ter o mesmo pensamento de Jesus. É me ensinar a ter a mesma ação de Jesus. E se nós estamos na fase adulta da vida, se os nossos pais não fizerem isso conosco, somos chamados a perdoar em amor. Mas também a caminhar e instruir para que os nossos pais tomem esse papel em nossa vida. Mas, principalmente, se nós vamos nos tornar pais ou já somos pais, nós devemos nos apropriar dessa mentalidade bíblica ao cuidarmos dos nossos filhos, ao termos o zelo de que os filhos andem no caminho do Senhor. Semana passada, o Jorge pregou no texto de Jó. E Jó, ele ia e orava perante os filhos de madrugada, sabendo se eles tinham pecado contra Deus ou não, mas ele exercia um papel de cuidado para com o filho, enquanto estava de madrugada acordado. Jó podia estar dormindo. Imagina um friozinho desse, maravilha. Mas ele acordava para interceder pelos filhos dele. Ele se preocupava com que os filhos estivessem unidos. E é dessa forma que nós devemos cobrar dos nossos pais. Por quê? Eu não fiz aquela pergunta, o que nos marca na nossa infância? O que os nossos pais fizeram conosco que nos marcaram, talvez? Alguma memória? Essa memória deve ser uma memória de um pai e de uma mãe que nos conduz no caminho de Deus. E não no caminho de si mesmo. Harold, continuando, ele menciona que os pais são agentes do Senhor. E por esse motivo devem criar os filhos de acordo com as ordens de Deus. Esse treinamento e admoestação deveriam levar em conta as reações e as necessidades dos filhos. Essa é a dinâmica de sermos filhos, de aprendermos aos olhos do Senhor aquilo que Deus deseja para nós. Nós não devemos viver como filhos nos parâmetros da nossa cultura.
nos parâmetros da nossa criação, mas nos parâmetros da criação que Deus dá para nós. Por quê? Quando o pai, a mãe e os filhos exercem esse papel mútuo, nós caminhamos muito mais próximo daquilo que diz no Evangelho de João, no capítulo 5. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. O filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Na verdade, o pai lhe mostrará obras ainda maiores que estas, para que vocês fiquem admirados. Pois assim como o Pai dá vida àquele que ele ressuscita dos mortos, também o Filho dá vida a quem ele quiser. E Jesus, ele se coloca diante de nós, o nosso Senhor, demonstrando um exemplo perfeito de relacionamento com o Pai, e ele como filho. Porque aquilo que Jesus menciona é: tudo que eu faço porque eu vejo o meu pai fazendo. Tudo aquilo que eu faço é porque o meu pai primeiro faz, para eu imitá-lo. E na narrativa bíblica, isso implica em fazer com que cada um de nós nos tornemos parecidos com Jesus. Porque quando Jesus menciona, e o Pai lhe mostrará obras ainda maiores que estas, Jesus estava mencionando o caminho dele até a cruz. O caminho que ele estava trilhando até aquela cruz do Calvário, voluntariamente, para se entregar de forma submissa ao Pai. Para que, na medida que ele, naquela cruz, entregava a sua vida por nós, cada um de nós pudéssemos receber a vida dele hoje, por meio da fé. Por meio da fé em Jesus, nós podemos nos tornar filhos como o nosso Senhor. Porque quando nós temos fé em Jesus, o Espírito Santo de Deus vem sobre nós e nos cela. E esse Espírito Santo de Deus nos conduz a vivermos uma vida à imagem e semelhança da do nosso Senhor. E tudo isso só é possível por meio da fé. Porque o Pai dá a vida àqueles que ele ressuscita dos mortos. Também o Filho dá a vida a quem ele quer. Também o Filho dá a vida a todos aqueles que se achegam quebrantados, necessitados diante dele, clamando a Jesus socorro para viverem a filiação verdadeira por meio de Cristo. Nós só podemos aprender de fato a sermos filhos e vivermos essa verdade bíblica se nos achegarmos no nosso Senhor, meus irmãos. Porque é uma realidade muito diferente. É uma realidade impossível, se não feita no poder de Deus, na capacitação que vem do Espírito Santo sobre nós. E como que nós podemos responder essa verdade? Reflita em família sobre a realidade da filiação cristã no seu lar. Separe um tempo nessa semana para uma conversa honesta entre vocês e perguntem-se: como temos vivido nossos papéis dentro de casa? Na honra, a honra, obediência, discipulado, paciência, perdão e amor entre cada um de vocês? O lar reflete o modelo de filiação que Jesus nos ensinou? Essa conversa, meus irmãos, tem que acontecer no espírito de oração, tem que acontecer no espírito de plenitude do Espírito do Senhor, para que seja conduzido, para que cada um de nós venhamos a viver uma filiação de acordo com as Escrituras. Mas também, filhos, aprendam com Jesus a obedecer e honrar em todas as fases da vida. A obediência e a honra aos pais não são atos pontuais, mas posturas contínuas.
À luz das Escrituras e do exemplo de Jesus, nós podemos ver que podemos nos perguntar: tenho ouvido e respeitado os meus pais como o Senhor me chama a fazer? Caso você ainda more com seus pais, reflita sobre como tem respondido à autoridade deles. Se você é adulto e independente, pergunte-se: tenho honrado os meus pais com palavras, atitudes e cuidado prático? Tenho feito uma ligação, uma chamada via WhatsApp? Tenho investido esse tempo nisso ou não? Pais, discipulem seus filhos como o nosso Pai Celestial discipula cada um de vocês. A disciplina bíblica não é punição, mas formação espiritual. O exemplo de Deus como nosso Pai mostra esse padrão de paciência, correção amorosa, encorajamento e ensino constante. Portanto, como pais, devemos nos perguntar: tenho instruído meus filhos com base nas Escrituras? O meu tom, atitudes e prioridades revelam o coração do Pai? Tenho irritado meus filhos por excesso de cobrança, omissão, incoerência ou negligência emocional para com eles? E por último, famílias, cultivem um ambiente espiritual cheio do Espírito Santo de Deus. A plenitude do Espírito é o combustível da verdadeira filiação para nós. Um lar cheio do Espírito Santo é um lar onde há louvor espontâneo e sincero, como Paulo fala no capítulo 5, gratidão constante, palavras de vida e encorajamento uns para com os outros, e um lar cheio de submissão mútua por amor a Cristo. Somos chamados a vivermos essa realidade. Somos chamados a desfrutarmos dessa plenitude da filiação em nossos lares. Somente por meio de Jesus, meus irmãos, podemos viver essa plenitude de Deus. E com toda certeza, parece desafiador, mas será a melhor experiência da vida. Mas será a coisa mais profunda que vivenciaremos como família. Quero orar com vocês e em seguida cantarmos uma canção ao nosso Pai. Senhor, obrigado por tua misericórdia. Obrigado por todo o seu carinho para conosco. Que a tua palavra penetre o mais profundo do nosso coração e nos ensine a sermos filhos. Nos ensine as nossas responsabilidades, mas também nos ensine a perdoarmos os nossos pais naquilo que eles têm errado. A perdoar com amor, com carinho, e a instruí-los a viverem a parte deles nessa missão. E que o Senhor possa ser o exemplo exato sobre como sermos filhos e como sermos pais. Enquanto ainda há tempo, que o Espírito do Senhor nos ensine a vivermos essa realidade. Em nome de Jesus.